Olá, hoje, 15 de maio de 2021, vamos conversar sobre lugar de bandido é na cadeia. Será? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, gostaria que você se inscrevesse no canal, desse aquele joinha e enviasse esse vídeo aos seus amigos. No dia 6 agora, de maio, nós fomos impactados com mais uma notícia de chacina no Brasil. A chacina do Jacarezinho, feita por força policial do Rio de Janeiro. Nesta chacina morreram 28 pessoas, sendo um policial e 27 pessoas da comunidade do Jacarezinho. A polícia afirma que as vítimas eram bandidos e que reagiram à chegada da polícia e por isso foram mortas. Os familiares dessas pessoas afirmam, no entanto, que elas se renderam, mas mesmo assim foram assassinadas pela polícia. Independente de qual versão seja correta, o fato é que a polícia não pode agir como juiz e executor, até porque no Brasil não existe na legislação a pena de morte. A pergunta que precisamos responder é se essas mortes elas foram uma ação premeditada da polícia ou se foi uma ação mal planejada, mal executada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Infelizmente, esse tipo de episódio, essas chacinas são coisas que são frequentes em várias cidades do país, principalmente nas capitais. Sempre que ocorre uma chacina dessa, a gente se pergunta, o que é que está errado na política de segurança pública em nosso país e o que precisa ser mudado para que isso não ocorra mais. Bom, para a gente realizar esse debate é necessário, inicialmente, acabar com aquela contradição em defesa de direitos humanos e defesa de bandido. Não existe nada mais atrasado e isso representa apenas mais uma forma de dominação da classe dominante, já que o acusador e o acusado, normalmente, eles são da mesma classe. O fato é que a gente não pode mais continuar com essa política de segurança que foi copiada da política de segurança americana, estadunidense. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial e com a luta da Guerra Fria, os Estados Unidos passa a adotar em outros países a sua política de segurança, treinando policiais, treinando as Forças Armadas, com claro intuito de reprimir os movimentos sociais e principalmente aqueles de caráter anticapitalista. Conhecer política de combate ao crime de outros países que tiveram resultados significativos representa já um começo, uma tentativa de mudar essa política de segurança. O fato é que o nosso país, a violência vem aumentando a cada dia. Era inimaginável, alguns anos atrás, pensar que em pequenas cidades do interior do estado pudesse haver tráfico de drogas, ou que as pessoas não podiam sentar mais em frente à sua casa para conversar com medo da violência. Atualmente, as prisões envolvendo pessoas ligadas ao tráfico representam 30% do total da população carcerária, ficando à frente de prisões por roubo, furto, homicídios, estupros, entre outros. Alguns especialistas em segurança pública afirmam que o crescimento do tráfico de drogas, das organizações ligadas ao tráfico, ele é proporcional ao crescimento da população carcerária no Brasil, já que é lá, nas penitenciárias, onde ele recruta seus novos membros, já que as pessoas que cometeram pequenos crimes são obrigadas a escolher uma facção para se proteger dentro do sistema prisional. Em 1990, o Brasil tinha 90 mil presos e em 2020 passamos para 831.694 presos, ou seja, em 30 anos aumentamos 9 vezes a população carcerária. É bom lembrar que em 1990 o tráfico de drogas, como conhecemos hoje, só existia em São Paulo e Rio de Janeiro. O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e a China. Temos quase 2 vezes mais presos que vagas no sistema penitenciário. São 423 mil vagas para 831 mil presos, o que provoca superlotação
e os problemas daí decorrentes. Dos 831 mil presos, cerca de 40% são de prisão provisória, isso mesmo, são de pessoas que ainda aguardam julgamento. Quase metade desta população ainda não foi julgada. Para termos uma ideia melhor da população carcerária do Brasil, imagine 14 castelões lotados. Esse vídeo ele não tem a pretensão de apresentar um raio-x de todos os problemas da segurança pública no país, até porque são muitos, né? E não daria neste vídeo para falar sobre tudo. Mas eu pretendo levantar algumas questões que, ao meu ver, né, elas são essenciais, né, e é até, de certa forma, óbvia, né? Então, vejamos que questões são essas. Bom, primeiro, diminuir a superlotação dos presídios, evitando encarcerar pessoas que ainda não foram julgadas. Só essa medida reduziria em 40% a lotação dos presídios. Tal prisão podia ser substituída pela utilização de tornozeleira eletrônica. Segundo, agilizar os processos, através da adoção de meios eletrônicos e audiências virtuais, do aumento do quadro de juízes e defensores públicos, e criando uma força-tarefa que tenha como principal objetivo julgar todos os processos de presos que aguardam em julgamento nas penitenciárias. Priorizar as penas alternativas previstas em lei que podem ser utilizadas para crimes, como sentenças de até 4 anos, e que não representa grave ameaça à pessoa. São 5 tipos de penas. A primeira, a prestação pecuniária, que é o pagamento de um valor em dinheiro à vítima ou a seus dependentes, ou a uma instituição pública ou privada que vá destinar esse valor a uso social. Este valor pode ir de 1 a 360 salários mínimos. Segundo, a perda de bens e valores através de confisco de bens e valores que serão destinados ao Fundo Penitenciário Nacional. Terceiro, prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas gratuitamente durante período estipulado pelo juiz. Quarto, interdição temporária de direitos, impedindo que o condenado exerça qualquer função, cargo ou atividade pública, inclusive cargos eletivos. Proíbe o direito de dirigir e a frequentar lugares específicos estipulados pelo juiz. E por último, a limitação do fim de semana, que determina que em todos os fins de semana o condenado destine ao menos 5 horas para ficar em local determinado pelo juiz e que este tempo seja destinado à participação em cursos e palestras educativas. Dependendo do crime, o juiz poderá determinar até 2 penas alternativas. Atualmente, estas penas são pouco utilizadas pelos tribunais, principalmente se o réu for preto e pobre. Outro aspecto que a gente precisa destacar quando se fala em segurança pública é o tráfico de drogas. Ele representa hoje cerca de 30% da população carcerária do Brasil. E ele também está relacionado a outros crimes, como homicídios, roubos, furtos, né? Já que, né, o viciado, para poder adquirir a sua droga, termina cometendo também esses crimes. O combate ao tráfico de drogas ele deve ser visto como prioridade na política de segurança pública, porém, né, ele tem que ser modificado, porque está claro que essa política é ineficiente, pois o tráfico de drogas só vem crescendo em nosso país. Bom, primeiro nós devemos mudar a forma como encaramos a questão das drogas no Brasil. Ela deve ser vista como uma questão de saúde pública e não de polícia. Muitas vezes os presos por tráfico de drogas, eles portavam pequena quantidade de drogas, talvez até para consumo, mas como a lei não diferencia usuário e traficante, no tocante à questão da quantidade de drogas encontrada com o suspeito, os juízes, na sua grande maioria, decidem condenar o suspeito por tráfico de drogas, e isso só faz alimentar cada vez mais as organizações criminosas. Podemos também tomar uma atitude mais radical, no sentido de ir à raiz do problema.
O tráfico de drogas, minha gente, ele só existe porque a droga é ilegal, né? No momento em que o país tiver uma legislação de legalização dessas drogas, de controle da venda dessas drogas, né? E tratar essa questão da droga como uma questão de saúde pública, como já fazemos com a bebida alcoólica, com o tabaco, né? Está provado em outros países, né, que esse tipo de ação ele funcionou. Vamos conhecer um pouco da legislação em Portugal. Ao contrário do que o senso comum imagina, em Portugal o consumo de drogas diminuiu desde 1999 com a instituição de uma legislação que permitia, né, que as pessoas portassem até 10 doses de uma determinada substância ilícita que não seriam considerados traficantes. Além disso, Portugal ampliou o seu investimento na construção de diversas clínicas de reabilitação de dependência química espalhadas pelo país. Até 2015, o consumo de cocaína e heroína tinham caído 70%. Os casos de HIV relacionados, evidentemente, às drogas, teve uma redução de 50%. E a população carcerária, também ligada à questão do tráfico de drogas, reduziu em 30%. Bom, algumas pessoas podem dizer que o Brasil não é Portugal e que isto não seria possível aqui no Brasil. É verdade, o Brasil não é Portugal, mas a única coisa que eu tenho certeza é que o modelo brasileiro ele não está funcionando e o modelo português funcionou. Precisamos, evidentemente, conhecer, né, como outros países estão tratando a luta contra as drogas, onde existem resultados positivos, né? Quais as experiências nós podemos aplicar em nosso país. São muitas as ações na área de segurança pública que precisam ser tomadas para que possamos inspirar, né, um ar de tranquilidade nesta sociedade tão desigual. Mas algo precisa balizar essas ações, olhar os moradores das comunidades mais pobres, das favelas, das comunidades ribeirinhas, como pessoas, como seres humanos que precisam ser respeitados em sua dignidade. O Estado brasileiro ele é muito preconceituoso com o pobre e com o negro. Quando eu falo em Estado, eu estou falando do policial que aborda, né, o morador como suspeito, o juiz que condena baseado na palavra do policial ou na cor da pele daquele que está à sua frente, né? Do defensor público que vê aquela pessoa como mais um entre centenas de outros casos que ele precisa, né, acompanhar diariamente. E a sociedade que olha aquela pessoa, né, como um bandido em potencial. As comunidades mais pobres, elas não precisam de mais polícia. Elas precisam da presença do Estado no oferecimento de um serviço público e de qualidade em educação, em saúde, em lazer, em urbanização das áreas públicas, em transporte público e principalmente uma política de geração de emprego e renda. Em um país com tamanha desigualdade social, econômica, né, é compreensível ver nas organizações criminosas a possibilidade de ascensão econômica e de reconhecimento, mesmo que esse reconhecimento seja feito através da violência. Diminuir, né, a desigualdade através de uma melhor distribuição de renda e de políticas públicas de qualidade, com certeza resultará na diminuição, né, da criminalidade no país. Bom, minha gente, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, dê um like, repasse aos seus amigos, né? Faça o seu comentário sobre o vídeo. Se quiser sugerir outros temas para os próximos vídeos, faça aqui a sua sugestão. Se quiser assistir outros vídeos do nosso canal, né, só entrar no nosso canal e fique à vontade para assistir outros vídeos e aproveite para inscrever-se em nosso canal. Então, um grande abraço a todos e até sábado.